Antes da gente começar, só para entender, eu queria agradecer a presença de todos. Quem daqui é da indústria? Quem aqui é do varejo? Varejo. Quem aqui é da distribuição? E os estudantes? É isso aí. Legal. Só para entender, porque a palestra, quando o tema da palestra é giro de estoque como vantagem competitiva decisiva, tá? Só que ele trata muito a questão da colaboração entre as empresas. Então, a importância da colaboração entre as indústrias, os varejos e os distribuidores. Então, que essa informação de sellout, que essa informação de venda, de estoque, ela flua de uma maneira mais rápida e o mais simples possível dentro da cadeia, para que a gente consiga realmente ter ganhos com esse monitoramento e com essa visibilidade das informações de estoque. Tá? Me apresentando rapidamente, meu nome é Camilo, trabalho na Neogrid, eu sou engenheiro de formação. Eu atualmente sou diretor de operações da Neogrid. Então a Neogrid ela divide a estrutura em indústrias, varejos e distribuidores. Ano passado eu estava com varejo, esse ano eu estou com indústria. Então em operações a gente é responsável por vender e entregar soluções de tecnologia com o objetivo de sincronizar a cadeia de suprimentos. Então automatizar esses processos e dar visibilidade às informações dos varejos e dos distribuidores para as indústrias, tá? Para que as indústrias consigam ter visibilidade da performance e do giro dos produtos lá na ponta, no centro de distribuição e nas lojas dos varejos. Tá? Em 2012, eu escrevi um livro, o livro chama Clientes e Empresas como Cães e Gatos. Na verdade, foi uma brincadeira que eu fiz com o Marcos Fábio Maza. Marcos Fábio Maza é um profissional, ele trabalha na Syngenta, na indústria de defensivos agrícolas e sementes. E nós fizemos a implantação de um sistema em 2009, de 2009 a 2012, a implantação de um processo para integrar mais de 200 distribuidores à malha da Syngenta. E com a experiência que nós tivemos no projeto, nós escrevemos esse livro para tentar quebrar essa relação que não precisa ser uma relação de cão e gato entre uma empresa fornecedora e um varejo comprador. Pode ser uma relação de negócio, uma relação colaborativa onde todos ganham, né? Onde a indústria passa a ter visibilidade do que está acontecendo com seus produtos na ponta e com isso ela possa fazer um trabalho diferenciado junto com o varejo para fazer com que o produto venda mais. Tá? Então nós escrevemos esse livro, foi bem gratificante tanto participar do projeto quanto de ter escrito esse livro em conjunto com ele, foi bem legal. O foco então da apresentação, né, que está atrás na questão do giro, é a colaboração, né, das indústrias, dos varejos e dos distribuidores. Então o objetivo é que as indústrias passem a ter visibilidade do canal direto, que a gente fala, que são os varejos, os canais indiretos, que são os distribuidores. Então que a indústria passe a ter visibilidade do que está acontecendo com seus produtos na ponta, faça um monitoramento disso através dos indicadores de performance, e um deles é o giro de estoque, mas a gente sabe que tem a ruptura, tem o excesso de estoque, a cobertura, tem toda a parte de nível de serviço, de atendimento de cada uma das indústrias, para que elas consigam fazer um trabalho de execução nesses dois canais. Então, esse trabalho, pessoal, embora inicial nesse setor de material de construção, ele já é muito feito na parte de varejo alimentar. Então, todos os varejos, a Carrefour, o Walmart, o GPA, a Cencosud, todos os grandes varejos, eles já compartilham as suas informações com as indústrias como Procter & Gamble, Unilever, Colgate. Então, as indústrias passam a ter visibilidade das informações de sellout dos seus produtos nesses varejos e, com isso, ela consegue melhorar esse processo, que é um processo de execução. Então, quando vocês passam, como indústria, tem visibilidade a uma informação, você consegue atuar, então, quando tem excesso de estoque, quando tem falta de estoque, com uma reposição mais acelerada. Qual é o ganho para o varejo? O varejo, na prática, está deixando com que as indústrias entrem, né, e que façam um trabalho diferenciado em prol, né, de balancear melhor os seus estoques. Tá? Então, eu vou contar aqui no final. Nós fizemos 2 implantações de cases, né? São cases de sucesso, um com a BR Home Center. Nós fizemos a implantação de um sistema para fazer o balanceamento de estoque, e a outra foi na 6C,
nós também fizemos o projeto para fazer o balanceamento de estoque de todos os produtos nos centros de distribuição, nas lojas, e isso fez com que a gente conseguisse agora estar apto a dar o segundo passo, que é dar visibilidade para as indústrias entrarem dentro do varejo. Tá? Vamos lá. Então, por que a gente fala na questão do giro de estoque? Então, dentro das estratégias e táticas para as indústrias, a gente tem um ponto que é muito importante, que é a questão do crescimento rentável, né? E o giro de estoque, ele passa a ser uma vantagem competitiva decisiva nessa questão. Por quê? Quando a maior parte do caixa está presa no estoque e a disponibilidade ainda está em questão, melhorar o giro de estoque é uma necessidade significativa do varejo ou do distribuidor. Tá? Então, quanto mais a gente acelera o giro de estoque, melhor a gente está trabalhando a relação de venda e estoque. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Tá? O giro de estoque. Então, o giro de estoque é uma fórmula bem simples, né? Então, a gente está falando aqui das vendas. Isso aqui é uma forma de calcular o giro. Então, a gente soma as vendas daquele produto ou daquele fornecedor ao longo do ano. E essas vendas somadas no ano, eu divido pelo estoque médio dia. Então, imagina um exemplo simples. Um exemplo simples de giro é o seguinte. Eu montei até uma figura aqui para ficar fácil de entender. Qual que é o objetivo da indústria nesse negócio? Ela passa a vender e entregar giro de estoque. O que é vender e entregar giro de estoque? Ela passa a se preocupar com esse balanceamento de estoque no cliente, né? Através dessa relação de venda, estoque e giro. Então, quanto maior for a venda e menor o estoque, maior é o giro. Não necessariamente você perde sell-in como indústria se você trabalhar melhor o teu sell-out. Né? Se você trabalhar melhor as informações que estão no elo seguinte. Então, nesse exemplo aqui, ó, foram 3 unidades vendidas ao longo de um período e ele manteve ao longo desse tempo 3 unidades de estoque. Então, na prática, quando a gente pega a venda e divide pela quantidade de estoque, a gente tem a quantidade de giro. Isso aqui é só um exemplo simples, só para vocês entenderem qual que é a fórmula que a gente usa. E se a gente dobrar a venda, e muita gente me pergunta o seguinte, Camilo, qual é o melhor giro? Né? Qual é o giro do setor de construção? Qual que é o giro do setor alimentar? Qual que é o giro do setor de varejo elétrico e assim por diante? Então, é claro que se a gente tem, no caso da Anel Grid, hoje tem quase 80% das movimentações de venda do varejo alimentar. E a gente ainda não tem essa representatividade no varejo de construção, mas a gente está chegando lá. Então, a gente está quebrando esse paradigma que existia, onde o varejo não queria disponibilizar as informações para as indústrias. Isso era uma restrição até então, que a gente vem quebrando com esse trabalho. Né? Então, nesse caso aqui, se eu dobrei a venda, eu reduzi o estoque, então eu reduzi o estoque de 3 unidades para 2 unidades e dobrei a venda. Isso fez com que o meu giro triplicasse. Então o giro de estoque passou a ser um diferencial competitivo, porque eu trabalhei melhor essa relação de venda e estoque. Então de um giro passou a ter 3 giros de estoque. Tá? E o que é interessante é o seguinte, quando nós pegamos essas informações de um determinado varejo, de todos os produtos, e a gente compartilha com a indústria, a gente mostra para a indústria de uma maneira muito clara quais são os produtos que mais giram, os produtos que menos giram, os produtos que estão em estoque há muito tempo. Então a gente classifica todos esses itens em fast movers, slow movers, ultra slow movers e os produtos que não giram, que são os non movers que a gente chama. Né? E a gente classifica isso e a gente indica quais os produtos que ele indústria, precisa acelerar a reposição e os produtos que ele deveria ajudar o varejo a girar. Então, é uma relação e um trabalho colaborativo que começa a partir de então. Tá legal? Ficou claro a questão do giro aqui? Uma dúvida? Legal. Vamos lá. A gente trabalha também com uma frase que é o seguinte, se a gente olha, vou até voltar aqui, se a gente olha as indústrias, e aí, das indústrias, o elo para trás, na verdade, são indústrias que fazem a matéria-prima, né? Produzem a matéria-prima, entregam para as indústrias que transformam em produto acabado, que vendem para varejos, vendem para os distribuidores e chega na ponta, chega no consumidor final. E a gente trabalha com uma frase que é o seguinte, enquanto o consumidor final não comprou, na verdade ninguém vendeu. Porque na prática, o produto ele só foi empurrado de um elo para o outro. Então a indústria empurrou o varejo, empurrou para o distribuidor,
só que na prática aquele produto ele não foi vendido ou não foi consumido no final. E se não aconteceu isso, não existe um ciclo seguinte, que seria uma próxima venda, uma próxima reposição dos produtos. Tá legal? Esse aqui é um exemplo de uma das telas do sistema, onde a gente consegue dar essa visibilidade. Isso aqui é só um exemplo que é o seguinte. Aqui seria um ranking dos fornecedores. Então, essa aqui seria uma fotografia de um varejo. Tá? Então, esse varejo ele tem 1% dos produtos são de produtos de alto giro, 3% são produtos de baixo giro, 81% são produtos que giram muito pouco, então são ultra slow movers, e 13% são produtos sem giro, que estão sem venda há mais de 90 dias, por exemplo. Tá? E não são itens sazonais, porque os itens sazonais a gente sabe que só vende dentro de um determinado período, seja qual for a questão relacionada a isso. Né? E aí o que a gente tem? A gente classifica então os produtos de alto giro, e 30% da venda é dos produtos de alto giro, 32% dos produtos de baixo giro e assim por diante. Eu tenho volume de venda, eu tenho custo de estoque e eu consigo chegar no giro, onde eu pego a informação de venda e divido pela informação de estoque. Na prática aqui, basta eu pegar esses 7 milhões, multiplicar por 12 e dividir por 4 milhões, para chegar nos 20 aqui, porque essa venda aqui ela está mensal. Tá? Então, se eu quero ter o giro anual, eu pego a venda mensal, multiplico por 12 e divido pelo custo de estoque dia. Aí eu chego no giro. E qual é o objetivo? Que a gente consiga ter o maior giro possível, com uma ruptura baixa e um OSA alto. O que é o OSA? O OSA é a disponibilidade de produto. É o indicador que é usado, que é o On-Shelf Availability, que é a disponibilidade de produto na ponta. Então, quanto maior esse percentual de disponibilidade, menor a ruptura, muito provavelmente o giro de estoque está sendo muito melhor. Tá? Essa é uma primeira visão onde a gente classifica todos os itens do varejo em produtos de alto giro, baixo giro e assim por diante. A segunda visão, onde eu consigo ter fornecedores de mesma categoria, né, onde eu consigo ver o giro entre eles. Então, qual é o fornecedor de uma mesma categoria que está gerando ou que está me dando o melhor giro? Então, por exemplo, aqui eu tenho o fornecedor 214, que está me dando 25,9 giros. Então, isso quer dizer que eu tenho que colocar pouco dinheiro em estoque em relação à venda que acontece, porque o giro ele é muito alto. Tá? Então, a necessidade de capital de estoque é menor. Tá? Então, em relação ao fornecedor 127, que o giro são 13 giros no ano. E aqui é muito importante essa relação. Então, quando eu tenho um giro de estoque alto, obrigatoriamente é importante que eu tenha, né, que é um produto de alto giro e que eu tenha uma rentabilidade boa, uma baixa ruptura e uma alta disponibilidade dele. Tá? Então, são informações que a gente consegue fazer com que a indústria tenha diariamente para que eles consigam fazer esse trabalho dentro do varejo, ajudando a vender, ajudando a girar os produtos. Tá? No varejo alimentar, eu vou até mostrar mais para frente, eles já fazem um trabalho de premiação dos melhores fornecedores. Então, tem aqueles prêmios e aqueles certificados de quais são os melhores fornecedores no que tange aos indicadores de supply chain. Né? Então, qual é o melhor fornecedor de giro, o melhor fornecedor de ruptura, o melhor de OSA e assim por diante. E eles também pegam todos esses indicadores de supply chain e criam um índice. Um índice onde, por exemplo, no caso de um varejo alimentar, ele seleciona uma indústria, onde essa indústria, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ela foi fazendo um trabalho colaborativo. Então, toda vez que um vendedor ou uma pessoa da indústria que atende vocês vai fazer uma reunião com a equipe de compras ou com a equipe comercial de demanda ou de supply do varejo, eles analisam em cima de todas essas informações, todos esses indicadores, e analisam na linha do tempo, para ver se os indicadores ao longo do tempo estão melhorando, estão piorando e se a relação realmente está sendo saudável para os dois lados. Tá? Mas o primeiro passo é realmente a gente quebrar essa barreira e que o varejo comece a mandar essas informações para a Neogrid poder disponibilizar isso para as indústrias e acelerar esse processo. Esse aqui é um exemplo de gráfico que a gente tem também e que é interessante, que é o seguinte: esse aqui é o fornecedor A, é o giro de estoque do fornecedor A em relação ao giro de estoque da concorrência. Então, de uma maneira muito simples e direta, ele consegue ver aqui
que ele está com giro de estoque sempre abaixo do concorrente, só no finalzinho aqui do período avaliado o giro de estoque dele foi maior. Ou seja, a relação venda-estoque dele como fornecedor pro varejo, que é cliente dele, está pior do que a concorrência. Nesse caso aqui, a gente soma todos os concorrentes para não deixar, para não ser, mostrar uma informação ruim e deixar as empresas numa saia justa. Então a gente soma as informações e gera um índice concorrência para que esse fornecedor consiga se comparar, e isso a gente chama de benchmark, tá? É onde o fornecedor ele consegue. Antes da gente mostrar mais algumas informações do setor, tem algumas questões que são interessantes, que é o seguinte, é um pouquinho que complementa o fato do giro de estoque, que é um pouco do antes e depois da tecnologia. Antes da tecnologia, né, isso aqui é uma cadeia de suprimentos, então tem aqui a indústria, tem aqui os varejos, tem aqui as lojas do varejo, e a gente tinha claramente um sistema complexo. Por quê? Porque a indústria ela trabalha só com as informações dela, e o varejo também trabalha só com as informações dele. Então cada um pega as informações do seu sistema e faz o planejamento de vendas, faz o balanceamento de estoque, trabalha de uma maneira isolada. Tá? Quando a gente tem isso, na matemática e na física, a gente chama isso de graus de liberdade. Então, eu preciso tocar em todos esses pontos para conseguir influenciar esse sistema como um todo. Tá? Quando a gente vai para um sistema simples, isso aqui conceitualmente, mas na prática funciona assim. Se a gente consegue automatizar, ou se a gente consegue simplificar esse processo, que é o abastecimento dos CDs para as lojas, ou a compra, se não existe um centro de distribuição, o fornecedor já entrega loja a loja. Se a gente consegue acelerar e automatizar esse processo, e que a indústria passe a trabalhar com as informações não do sell-in deles, e sim do sell-out, que é o consumo do produto, isso faz com que a gente tenha só um grau de liberdade aqui. Então eu toco em um dos pontos que acaba influenciando o sistema como um todo. Então o sistema passa a ser mais simples do que seria um sistema onde cada empresa trabalha com as suas informações. Tá? E isso aqui está claro no conceito, que esse é mais comum, que é a questão de empurrar produto e a questão do puxar. Né? O conceito de empurrar produto é quando a indústria, por falta de visibilidade do que está acontecendo dos seus produtos lá na ponta, ela quer sempre vender mais. Né? Então ela olha o quanto ela vendeu no mês passado, ela compara o quanto ela vendeu no mês que a gente está agora em relação ao mesmo período do ano anterior, com um orçamento que sempre é realmente mais agressivo, ela vai tentar sempre vender mais, empurrar produto e assim por diante. Quando acontece isso, esse é o conceito de empurrar, que normalmente faz com que no elo seguinte tenha um desbalanceamento de estoque. Então quando você empurra, logo na primeira semana já sobra produto e falta produto. Então sobra de um item, que deveria ter vendido 20 unidades, vendeu 10, acabou sobrando 10 produtos. E o outro produto acabou vendendo rápido, deu ruptura e não teve uma segunda reposição rápida. Porque às vezes a indústria trabalha com make to order, ou ela não produz para estoque, ela produz por pedido. Então se ela produz por pedido, o lead time ele é muito alto. Então se o lead time é alto, muito provavelmente uma segunda reposição ela demora mais. Isso faz com que dê ruptura lá na ponta. Tá? Então a gente trabalha com o conceito de puxar. O que é o conceito de puxar? Quando o consumo acontece aqui na ponta, isso starta toda a reposição de todos os elos da cadeia. Então faz com que a indústria tenha informações diariamente do que está acontecendo nas lojas dos seus produtos e consegue atuar da melhor forma possível. Tá? Então, o que se tinha até então, antes da tecnologia, era o seguinte: a indústria pegava as informações de venda de sell-in deles, e com essa informação de venda eles colocavam algoritmos de previsão para fazer o planejamento de vendas. Quanto que eu consigo vender? Com base nas suas informações. Só que a grande questão que acontece é o tal do efeito chicote que a gente estuda no supply chain, que é, uma vez que eu empurrei um volume de produtos e o produto ele não vendeu no varejo, eu vou tentar fazer um segundo empurra e não consigo porque o estoque está parado lá na ponta. Então, ter visibilidade e trabalhar exatamente nesse ponto aqui faz toda a diferença. Tá? Então, o que fazer?
é mudar um pouco as regras de negócio. Porque antes da tecnologia a gente não conseguia ter essa informação fácil. Então, e agora é muito mais simples. Então, os varejos conseguem de uma maneira muito simples, usando fornecedores de tecnologia, para pegar essas informações, formatar essas informações e compartilhar de uma maneira onde as pessoas conseguem usar. Porque hoje em dia a gente está falando muito de dados, ou seja, a gente tem muitos dados, mas informações acabam sendo poucas, né? Então, a gente tem que realmente ter um trabalho forte de transformar, traduzir todos aqueles dados que estão nos nossos sistemas em informações onde a gente pode atuar e gerar valor, tá? Então, o objetivo, o que fazer, aí ele passa a ser claro, que é a indústria ter foco no elo seguinte, então se preocupar com os varejos, com os distribuidores, com os pequenos varejos, em muitos casos, né, onde tem indústrias que atendem direto o pequeno varejo lá na ponta, e o varejo compartilhar os dados de sellout para que as indústrias possam trabalhar de uma maneira onde ele tenha visibilidade. Aqui se completa e a gente consegue montar uma questão interessante, que são as métricas que estão ao longo da cadeia de suprimentos. Então aqui, ó, desde o comprador, gerente de produção, gerente de logística, gerente de vendas, tudo isso aqui a gente está falando que é uma indústria, tá? Então, desde o comprador de matéria-prima, o gerente de produção, gerente de logística, gerente de vendas. E aqui a gente passa a olhar na rede de varejo. Então, o comprador do varejo, o gerente de logística, o gerente de loja e o consumidor lá na ponta. Se a gente for analisar quais são os indicadores de cada uma dessas pessoas, desses gestores responsáveis por esses processos, essas métricas elas são muitas vezes conflitantes, né? Por que conflitante? Porque um gerente de produção, o objetivo dele é não deixar parar a fábrica. Ele tem que produzir e manter a fábrica produzindo o maior tempo possível. Então ele tem que otimizar a produção. Já o gerente de logística, ele tem responsabilidade com relação ao estoque do centro de distribuição e ele tem responsabilidade da distribuição dos produtos, né? Então, a métrica aqui, ela é conflitante, ela é diferente daqui. Então, o gerente de produção está produzindo e está mantendo a fábrica funcionando, e muitas vezes ele está produzindo produtos que estão em excesso já no centro de distribuição. Então, as métricas são conflitantes e isso gera excesso de estoque ao longo da cadeia. É isso que vai acontecendo ao longo do tempo. A gente vai tendo estoques parados em cada um dos pontos. Porque se a gente pensar de uma maneira, como se fosse uma utopia aqui, que acaba não acontecendo, mas seria o seguinte: se nós consumidores, se essa cadeia aqui ela for extremamente eficiente e rápida, o estoque aqui, ao longo dessa cadeia, ele é quase zero. Porque eu vendo aqui na ponta e todo esse processo acontece de uma maneira tão rápida que eu não preciso ter 20 unidades na loja, eu não preciso ter 30 unidades ou 30 pallets no centro de distribuição. Eu preciso ter pouco produto ao longo da cadeia, ou seja, eu preciso ter pouco dinheiro investido por todas essas empresas que fazem parte dessa corrente aqui, para atender o consumo, e é exatamente isso que a gente se propõe a trabalhar, que é acelerar esse fluxo, mantendo o estoque o mínimo possível, tá? Como que a gente trabalha para diminuir esse conflito que existe, tá? Tem dois indicadores que a gente acaba trabalhando. Um trabalha no excesso de estoque e o outro trabalha no risco da perda de venda ou na ruptura, tá? Quais são esses indicadores? Então, o objetivo é que a gente não tenha perda de caixa, certo? Que a empresa não perca dinheiro aí nesse processo. Para isso, a gente precisa trabalhar as vendas perdidas, né? E as vendas perdidas acontecem quando a gente tem dias com risco de ruptura, né? E a questão do ganho. Então, quando eu tenho ruptura dos produtos, eu acabo perdendo o ganho, né? E eu acabo perdendo as vendas aqui. Então, esse indicador, ele mostra para a gente o quanto que a gente está perdendo de resultado, ou de venda, ou de rentabilidade, quando a gente não tem o produto disponível, ou quando a gente tem um produto abaixo do estoque mínimo que aquela loja deveria. Porque a gente tem muita ruptura que acontece, que são rupturas parciais, que é a ruptura que acontece no meio do dia, né? Ou a ruptura que acontece porque aquele produto vende em média 10 unidades por dia,
você tem 30 unidades em estoque, só que a reposição é semanal. Então, se a reposição é semanal e você tem 30 unidades em estoque, vende em média 10 por dia, quer dizer que vai dar ruptura, vai faltar produto na quinta-feira ou na sexta-feira. Tá? E principalmente no final de semana, às vezes a concentração de venda ela é muito maior. Tá? Então eu tenho um indicador que mostra esse risco da perda de venda e por contrapartida também tem um indicador que mostra esse excesso de estoque. Então os dias com excesso de estoque, o custo desse estoque por dia que gera o excesso de estoque que está relacionado à perda de caixa. Tá? Então esses dois indicadores, se a gente montar esse gráfico aqui, ó, o que é esse gráfico? Vocês estão conseguindo ver? Esse gráfico aqui é o seguinte, essa faixa vermelha seria o estoque de segurança, o estoque mínimo do produto na loja. Tá? E lá a faixa verde aqui em cima é o estoque máximo. Então a gente acaba dividindo essas faixas de estoque para que o estoque oscile dentro do amarelo e do verde aqui. Tá? Toda vez que ele entrar na faixa vermelha, tá? Ele está gerando esse indicador que é o TVD, que a gente chama de Throughput Value Day, que é o risco da perda de venda quando essa linha de estoque ele não bateu a zero, e quando ele não bateu a zero, ele teve o risco da perda. Quando ele bateu a zero, na verdade, deu ruptura, faltou produto, a gente não conseguiu atender o consumidor. Então toda vez que o estoque vai abaixo dessa faixa vermelha, gerou o TVD, e toda vez que ele vai acima da faixa verde, ele gera para a gente o IVD. Então, o excesso de estoque. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se o gerente de produção ele tivesse um relatório que ele conseguisse ver a quantidade de produtos, ou seja, todos os produtos de uma maneira priorizada, que estão gerando o IVD no centro de distribuição, ele passaria a produzir exatamente os produtos que estão sendo necessários para balancear o estoque do centro de distribuição. Ele conseguiria trabalhar melhor do que hoje, trabalhando a questão da produtividade, a questão de acelerar e manter a linha de produção sempre ativa. Na verdade, ele vai produzir o que realmente é necessário. Tá? No projeto que eu comentei do livro, eles trabalhavam da seguinte forma. Toda vez que a equipe comercial de campo, eles visitavam um cliente, eles pegavam o pedido e, com base no pedido, eles entravam no Palm, cadastravam o pedido no Palm que entrava no Kanban da fábrica. Então, toda vez que o Kanban da fábrica ia recebendo os pedidos, ele automaticamente ia reduzindo o estoque e ele ia acionando a linha de produção para produzir mais produto, porque os pedidos estavam acontecendo. A grande questão é que esse tempo de reação da fábrica ele era longo. Então, mesmo os pedidos entrando via Palm, porque a equipe comercial estava no campo, a fábrica demorava para startar a linha de produção, para produzir, para disponibilizar aquele produto. Então, acabava faltando por um tempo aqueles produtos que os pedidos haviam sido colocados. Como que a gente resolveu isso? A gente começou a prever, né, qual seria o consumo futuro dos produtos e alimentar a fábrica não só com os pedidos colocados, e sim com a previsão do consumo lá na ponta. Então, a gente pegava todas as informações dos mais de 200 distribuidores, capturávamos essas informações, gerava essa previsão e, com base nessa previsão e esse processo de reposição, a gente startava a fábrica e a linha de produção mais rápida. Isso fez com que aumentasse a disponibilidade de produto e a venda, por consequência, aumentasse de uma maneira direta. Tá? E definindo esses dois indicadores, a gente passa a ter, se todo mundo trabalhar em cima de dois indicadores iguais, a gente quebra essa questão de ser conflitante e passa a serem indicadores que todos os elos estão falando a mesma coisa. O que é falando a mesma coisa? É quando a gente tem, todo mundo está trabalhando no risco da perda de venda, ou na perda de venda efetiva, ou no excesso de estoque. Então, o gerente de produção está olhando o centro de distribuição, o gerente do centro de distribuição passa a olhar as lojas e assim por diante. Então, todo mundo trabalha em cima dos mesmos indicadores. E é uma maneira interessante quando a gente consegue priorizar todos os itens. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente está fazendo nessa relação de varejos e indústrias. Então, é o seguinte, quando a gente pega uma grande indústria, ela atende muitos varejos, muitos clientes, sejam elas canal direto, indireto, pequeno varejo e assim por diante. E muitas vezes eles não sabem como fazer a alocação do estoque.
Então eles fazem a produção e aí normalmente existe uma regra para fazer a alocação desse estoque para atender esses pedidos, atender esses clientes. Em muitos casos eles definem essa lista de prioridade usando quais são os clientes que eu tenho um contrato de fornecimento. São esses 3 clientes aqui, então eles sobem para o início da fila. Depois disso, quais são os meus clientes classe A? Coloco os clientes classe A, os clientes classe B, os clientes classe C. Normalmente é feito dessa forma, tá? Só que o que a gente propõe? Como a gente tem visibilidade das informações na ponta, nas lojas, e eu tenho esse TVD, que é um número que está relacionado à quantidade de produtos abaixo do estoque de segurança e a receita dele, a margem desse produto, eu consigo priorizar e mostrar para a indústria qual é o cliente que ela tem que atender primeiro por conta de falta de produto lá na ponta. E não por uma questão de sell-in, não simplesmente por olhar se eu tenho contrato de fornecimento ou se esse cliente é um cliente A, um cliente B ou assim por diante. Na verdade, eu estou olhando lá na loja se o meu produto está disponível na loja. Se o meu produto não estiver disponível na loja em um cliente C, eventualmente pode ser que esse TVD faça com que a indústria entregue primeiro aqui do que num cliente A, onde o estoque daria por um período de uma semana ou 2 semanas ou assim por diante. Então, esse aqui a gente está criando como se fosse um produto mesmo, para fazer essa questão de prioridade de embarque, para que as indústrias consigam olhar na ponta e consigam ver onde eu preciso atender primeiro, né? E aí, na verdade, a gente entende também uma relação que existe, onde existe compra por oportunidade, onde existe um preço diferenciado que foi feito por um produto ou por um volume a ser comprado e assim por diante. A gente entende tudo isso e nos projetos que a gente faz, a gente acaba mesclando essa realidade com a possibilidade da gente também ajudar, né? A gente não impede que, por exemplo, um varejo ou um distribuidor faça uma compra por oportunidade, mas a gente ajuda a ele definir qual é o item que ele precisa comprar por oportunidade. Porque muitas vezes a gente recebe um fornecedor e o fornecedor fala: se você comprar R$500 mil em produto, eu te dou 10% de desconto. E aí você fala assim: legal, quais são os produtos desse fornecedor que eu vou comprar para ter esse desconto de 10%? Às vezes, e aí existem diversas análises que são feitas para definir quais são os produtos que ele vai definir para comprar, para atender os R$500 mil e ganhar o desconto para puxar o produto, né? A gente tem um distribuidor de autopeças de carros e caminhões que ele faz muito isso. Então, e esse mercado ele é particular de autopeças por conta do atendimento às montadoras. Então, primeiro atende as montadoras, e depois vai para a distribuição. Então, quando falta produto, é porque as montadoras ou levaram tudo, né? Ou houve um desbalanceamento de estoque entre os distribuidores, tá? Então, essa é uma questão bem interessante, onde a gente pode usar os indicadores que eu comentei para priorizar o atendimento para os clientes. Tá legal? Para a gente resumir aqui, antes da gente entrar nos 2 cases, o que as indústrias estão fazendo, tá? Então, as indústrias estão direcionando o seu modelo de sell-in para o sell-out, tá? Tanto a operação quanto a remuneração. Então, muitos vendedores, muitos gerentes de negócio estão sendo remunerados pelo sell-out e não mais pelo sell-in. Ou seja, ele vende para o varejo e ele tem a responsabilidade de ajudar o varejo a vender também, para que ele realmente seja remunerado. Então, esse é um grande diferencial que está entrando. As indústrias estão focando no consumidor final e aumentando a interação com os consumidores, né? Então, a gente percebe até na parte alimentar algo mais forte quando a indústria coloca o seu nome na lata, né? E então a indústria está dando um passo seguinte, está tentando chegar nos consumidores de uma maneira direta, sendo que nesse meio de campo ainda existem os varejistas, os distribuidores. Então a indústria está querendo ser cada vez mais presente, né, nos consumidores, atuando cada vez mais forte na distribuição dos produtos, melhorando constantemente a execução no ponto de venda e buscando parcerias com os canais direto e indireto, que é os canais de varejo e distribuidores, tá? E por outro lado, o que os varejos e os distribuidores estão fazendo? Então, estão compartilhando seus dados em busca de melhores resultados,
Tá? Então eles estão, na prática, deixando as indústrias entrarem para ajudarem no giro dos produtos, aumentarem o giro dos produtos, intensificando o combate à ruptura e estoque virtual. Então o estoque virtual, na prática, acontece mais quando a gente tem gôndola, a gente tem exposição dos produtos na prateleira. Então o estoque virtual é quando tem produto no sistema, mas fisicamente não tem. Então quando tem produto no sistema e fisicamente não tem, o sistema não gera um abastecimento ou não gera compra. Então a gente chama isso de estoque virtual, porque isso na verdade é uma falta do produto que o sistema está te iludindo. Tá? Melhorando o balanceamento dos estoques nos centros de distribuição e nas lojas, automatizando o fluxo de pedido e recebimento de mercadoria. A gente sabe que existe o fluxo de EDI, fluxo de nota fiscal eletrônica, toda essa parte de transação eletrônica, que automatizando você tira toda a parte operacional, né? A gente, como varejo, não precisa ficar passando os pedidos de compra por e-mail para os fornecedores, já existe a tecnologia para ajudar nesse processo, né? E criando programas colaborativos para a premiação dos melhores fornecedores. Então isso acontece muito no varejo alimentar, e eu acredito que todos os outros setores de varejo passarão a trabalhar assim. Pergunta. Você vai abrir para perguntas agora ou só no final da palestra? Posso fazer uma pergunta? Eu me perdi um pouco no momento que você disse sobre aquela situação. Você me compra R$5.000, eu te dou R$1.000 de desconto. Talvez eu me perdi quando você estava falando. Isso pode caracterizar aquele empurra em algum momento? Obrigado. Sim, exatamente. E é por isso que acontece muito dos desbalançamentos de estoque. Então, quando a gente tem muito disso, a gente às vezes acha que aquele desconto de 10% ele valeu a pena. Só que quantos dias de estoque aquele volume a mais vai ficar parado no teu estoque, onde você tem que pagar pelo aquele estoque, você tem que pagar às vezes armazenagem, você tem que pagar seguro, você tem que pagar... E às vezes o varejo tenta colocar a condição de pagamento ou dias para pagar para tentar cobrir isso, mas às vezes não é suficiente. Às vezes você aceita uma compra com 10% de desconto, mas coloca 6 meses de estoque. Então sim, é exatamente o empurra que é onde acaba dando desbalanceamento de estoque na ponta. Tá? Obrigado. Então, o que os varejos distribuidores estão fazendo? Estão chegando num ponto onde eles criam programas de premiação dos principais fornecedores para que os fornecedores trabalhem por eles, né, e ajudem nesse processo de gestão e execução. Eu trouxe aqui só para compartilhar 2 cases de sucesso de balanceamento de estoque. Né? Um primeiro case foi um projeto que fizemos na BR Home Center. BR Home Center é a fusão de 2 redes de varejo, Casa Show e Atende Tudo. São 23 lojas e 7 centros de distribuição, com mais de 2.000 funcionários. Tá? Vou ler para vocês aqui quais serão os desafios do projeto. Então, dificuldade em gerir a flutuação da demanda, ou seja, a demanda variava muito a demanda, principalmente fazer a gestão de piso, essa parte que tinha muita questão de lote. Os lotes dos pisos é algo que realmente gera uma necessidade forte de fazer balanceamento de demanda. Né? Indicadores orientados à previsão, com alto erro no planejamento. O processo e sistema de distribuição era muito complexo. Esses aqui eram os desafios antes da implantação. Quais eram os objetivos, então? Obter maior disponibilidade e variedade dos produtos, reduzir os índices de ruptura, monitorar os indicadores de desempenho e analisar as diversas filiais a partir das características regionais. Tá? Quais foram os resultados? Redução significativa, né, do índice de ruptura, que era a média de 30%, foi para 3% de ruptura. Então, realmente é uma queda muito agressiva, né, de ruptura. Eram 30% de falta de produto, foi para 3% nas lojas. Uma cobertura média que caiu de 120 dias para 85 no primeiro ano do projeto. Passou a ser o melhor patamar do setor e com integração no sistema deles que não existiam. Então, é uma forma de trabalhar melhor o balanceamento de estoque, gerir melhor os seus estoques, reduzindo ruptura, reduzindo os dias de estoque aqui e trabalhando melhor a questão, que é o indicador da palestra, que é a questão do giro de estoque. Quanto menor o estoque, maior a venda, a gente tem o melhor giro. Tá?
Esse é o primeiro case que foi implantado. Qual é o próximo passo que a gente vai dar com eles? Tá? O próximo passo que a gente vai dar com eles é disponibilizar as informações deles para as indústrias, para que as indústrias possam fazer um trabalho de execução melhor. Tá? Então esse é o próximo passo, já que esse projeto aqui já foi feito, que era melhor balancear os estoques dos CDs e das lojas, acelerando o giro de todos os produtos. Tá? E o segundo case foi o mesmo projeto que nós fizemos agora na 6C. Eles até então tinham 2 centros de distribuição, 46 lojas no sudeste do Brasil, faturamento anual de 1,6 bi aproximadamente. Os desafios eram semelhantes aos desafios da BR Home Center, com os objetivos claros de implantar um sistema de gestão de estoque automatizado, então automatizar esse processo de abastecimento dos CDs para as lojas, aumentar a disponibilidade dos produtos, estruturar os diferentes modelos de reposição existentes, com resultados, redução de cobertura significativa, né, de quase 30 dias. Então, se você fizer o cálculo de quanto tem de estoque, quanto que é um dia de estoque, quando se reduz 30 dias, a gente tem uma ideia de quanto de dinheiro a gente reduziu. Né? Ruptura, uma redução de 34% na ruptura, que é a falta dos produtos, e uma maior facilidade da gestão dos produtos semelhantes para a entrada de novos produtos no mercado. Então, quando a gente passa a ter visibilidade dos produtos que não vendem e a gente faz ações sobre os produtos que não vendem, a gente consegue dar espaço para produtos de alto giro entrarem e ocuparem o espaço de prateleira que está preenchido com produtos que não vendem. Então, essa é a importância de ter visibilidade e atuar não uma vez por semana, não uma vez por mês, mas diariamente, e é um trabalho constante, diário e necessário. Tá? Não é algo que a gente faz uma vez por semana, uma vez por mês e fica bom para o resto do ano. Esse é um trabalho constante e que exige realmente uma consistência. Tá? E para concluir, esse é o fundador, o Miguel. Ele montou essa frase para essa palestra que a gente está fazendo, que é a seguinte: num mundo onde os produtos viraram commodities e preços não são mais diferenciais, o giro de estoque passa a ser a vantagem competitiva decisiva. Tá? Então, os produtos realmente vão a cada dia virando mais commodity. A questão dos preços, eles passam a não ser tanto diferenciais. E a gente acredita que trabalhar essa relação de venda e estoque cada vez mais forte passa a ser uma vantagem competitiva. Então, a gente gostaria que todas as indústrias passassem a vender e entregar giro de estoque nos seus clientes, nos seus varejos. Tá? De conteúdo, era isso. Posso abrir para perguntas se alguém tiver alguma dúvida. Estou aqui à disposição para responder. Legal? Obrigado, pessoal. Obrigado. Camilo, a gente sabe que nesse setor de material para construção, a maioria das lojas, elas são de pequeno e médio portes, né? E a gente sabe das dificuldades financeiras que elas têm, até mesmo na administração do dia a dia, né? Eu queria saber quais são as dicas e se existem soluções para esses pequenos e médios revendedores, né? Questão de gerenciamento de estoque, e por onde que eles têm que começar. Perfeito. Eu acredito o seguinte, o primeiro passo, né, é passar a ter visibilidade desses principais indicadores, que são os indicadores padrão de mercado, que é o giro de estoque dos produtos, da categoria, da loja, ter visibilidade do qual é o percentual de ruptura que a gente tem, qual é o excesso de estoque, com quanto de dinheiro a gente poderia trabalhar para ter um caixa saudável. Então, ter visibilidade, fazer esse bom mapeamento, tá? Entender que muitas vezes essas compras por oportunidades realmente é uma ilusão. Às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio porque está ganhando 5, 10, 15% de desconto, mas a gente está colocando 3, 4, 5, 6 meses de estoque na loja, no CD, e isso realmente vai, ao longo do tempo, o produto ele vai ficando obsoleto, o produto vai ficando não tão atraente para o consumidor lá na ponta, e isso passa a ser um problema que, se não for tratado corretamente, faz com que o varejo, ou o pequeno varejo, trave. Porque como ele não tem tanto dinheiro
para ir investindo e ir comprando produto, mesmo tendo muito excesso de estoque, aquele excesso de estoque passa a travar a operação dele, e aí muitas vezes ele sabe que está com falta de produto de alto giro, mas ele não consegue comprar. Então, o primeiro trabalho que a gente faz quando a gente entra é ter visibilidade do que está em excesso e o que está faltando. O que está em excesso, o que está faltando, e começar a entender aonde está isso. Quais são os produtos, quais são os fornecedores, quais são os locais que são realmente os ofensores, para que a gente consiga ir trabalhando. Porque a gente acredita no seguinte: a gente não precisa melhorar tudo para melhorar o todo, né? A gente pode ir fazendo pequenas melhorias para ir dando ganho. Então, por exemplo, se eu começo trabalhando com os produtos que estão em excesso de estoque e eu acelero isso, eu acabo ajudando esses produtos a girarem, automaticamente isso sobrou mais dinheiro. Médio, pequeno empresário tem muita dificuldade de controle de estoque, né? Talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles, né? E o dono muitas vezes não pode estar o tempo todo, né, tomando conta da saída dos produtos. Um caminho melhor talvez seja a terceirização do controle de estoque ou uma criação interna, dependendo da sua quantidade de loja, uma coisa assim. Então, a minha experiência, como eu trabalho em empresa de serviço, que faz esse serviço, né, e que é especialista na implantação, mudança de processos e implantação de sistemas para trabalhar a gestão de estoque, eu acredito que buscar uma empresa que faz isso, que tem por foco trabalhar essa parte de otimização dos estoques, seja ele colocar os produtos que estão faltando e ajudar no escoamento dos produtos que não são os produtos de alto giro, eu acho que faz sentido. Eu acho que realmente vai dar um ganho em curto prazo, porque você traz para dentro uma empresa que realmente faz isso como core, né? E que tem muitas vezes uma responsabilidade com o resultado que aquele varejo que contratou precisa para continuar operando e para ser competitivo nesse mercado que a gente sabe que é concorrido e que cada vez tem mais players entrando para brigar em cima do mesmo segmento, tá? Ou seja, melhor às vezes trazer, sim, dependendo do seu tamanho, uma gestão externa para controlar melhor o seu estoque. Sim. E melhorar a sua... Sim. E tem um trabalho também que as empresas fazem de capacitação da tua equipe interna. Então não é simplesmente, às vezes não é só o outsourcing, né, que você terceiriza toda a operação. Tem que aquele ditado: o olho do dono é quem engorda o boi, mas sempre o dono não está às vezes conseguindo ficar tomando conta, né? Então, sim. É verdade? É verdade. É verdade. Aí a gente cai na situação de desarrumação da empresa, né? Exatamente. Eu acredito que uma ajuda externa pode ajudar bastante. Fala. Eu queria aproveitar a sua informação. Estou fazendo agora um curso de técnico em administração. Então, uma oportunidade que o senhor poderia dar dentro da empresa do senhor, que a gente procura fazer também, é a formação desses alunos. Eles agora, eu não sei o caminho que eles estão seguindo, não sei legal o curso que eles estão fazendo, mas o Sistema S que nós temos, né, que é o Senac, o Senai, ele oferece grande número de pessoas capacitadas para poder gerir esses processos que poderiam vir até da Neogrid. Então, essa parceria, ela pode fazer esse círculo girar, e com a compreensão do senhor, que seria o diretor da empresa, se o senhor orientar bem o pessoal que faz parte da tua equipe, pode girar sim, gira bem. É só dar oportunidade. O senhor, eu acho que é uma pessoa que dá oportunidade sim, né? Então a gente poderia fazer essa parceria e dar oportunidade para esses garotos jovens. Eu já estou com 52 anos, mas agora eu mudei de rumo da minha profissão, entrei para a construção civil e eu preciso da administração. É muito cobrado da administração dentro da construção civil. Ajuda bastante. Excelente. Maravilha, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Uma colocação? Os estudantes aí. Uma dúvida? A próxima palestra é um de vocês. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado mesmo.